Olá a todos! Dando continuidade ao conceito de funções simétricas, vejamos então a resolução do exemplo 3.8. Dada a função f de xy igual a logaritmo natural de x² mais y², calcule o fx, fy, fxx, fyy e fxy. Ou seja, é para calcular as duas derivadas de primeira ordem e as três derivadas de segunda ordem. Observe que, devido ao teorema de Schwarz, eu não vou pedir mais para calcular o fyx. Basta calcular o fxy, porque na maioria das aplicações o fxy é igual a f de yx. Para responder esta questão de maneira prática e rápida, usaremos a propriedade, cuja demonstração está na apostila. Se f é simétrica, o del f dy, ou seja, para eu obter a minha derivada parcial da função f em relação a y, eu pego a derivada da minha função f em relação a x e permuto o x com y. Esse símbolo aqui, essa seta dupla, significa permutar, tá? De permutação. Então, vamos resolver este exemplo 3.8. Bom, vamos calcular então primeiramente a nossa fx. É o d dx, tá? Neste exemplo aqui eu preferi utilizar a notação Delronde, tá? Então é o d dx do log de x² mais y², tá? E a derivada do logaritmo, consultando as regras de derivação, tá? Ela vai ser o que então? 1 sobre u do du dx, tá? Então vamos ver com calma aqui. Ó, d dx do log de x² mais y². Eu chamei o x² mais y² de u, uma variável auxiliar. O aluno pode resolver sem chamar de u. Então, se eu chamei de u, substituo lá por u, tá? E agora eu uso a derivada do logaritmo. Como é que eu derivo o logaritmo natural de u? É 1 sobre u du dx, vezes du dx, porque a regra da cadeia tem que ser utilizada, tá? Volta a substituir o u, 1 sobre x² mais y², vezes d dx de x² mais y², tá? Então, a derivada de x² é 2x, a derivada de y², que é uma constante aditiva, vai ser 0, tá? Então, vai ficar 2x vezes essa fração, 1 sobre x² mais y². 2x, que é esse termo todo, vezes 1 é 2x, escrevi aqui, sobre x² mais y², tá? Tá aí a derivada fx. Bom, para eu calcular fy, vou usar a propriedade. Ó, fy é a derivada parcial em x com x permutando com y. O que significa permutar? Trocar de posição, tá? Então, eu jogo aqui dentro dos parênteses meu df dx, que é 2x por x² mais y², tá aqui, e coloco aqui de fora x permutar com y. Então, ó, presta atenção. 2, no lugar do x eu ponho y, troco o x com y. No lugar do x², aqui é desse x, ó, eu ponho y, fica y². No lugar desse y, eu ponho x. Então, esse termo de baixo aqui, ó, y² mais x², eu posso escrever usando os preceitos da educação matemática como x² mais y². E em cima, deixa 2y. Tá vendo? Então, eu calculei o fy de uma maneira prática e rápida, tá? Vou usar também essa mesma propriedade para as derivadas de segunda ordem. O fxx
eu tenho que calcular usando regras de derivação. Então, fxx é a derivada em x do fx. Novamente, eu chamei aqui o 2x de u, o x² mais y² de v. Vou derivar em x, usa a regra do quociente. Já comentei isso na aula anterior, tá? Então, a regra do quociente é u' menos uv' por v². Lembrando que u' é a derivada parcial em x, v' é a derivada parcial em x, tá? Então, calculando aqui, ó, derivada de 2x em relação a x é 2, a ele aqui, vezes x² mais y², menos 2x, e o v', a derivada de x² mais y² é 2x. 2x vezes 2x é menos 4x², que já tinha um sinal negativo aqui. E o denominador v² não se desenvolve, só reescreve ele aqui, x² mais y² elevado ao quadrado. Bom, aqui eu posso fazer umas continhas aqui no numerador, tá? Então, ó, eu multiplico 2 por y², está aqui, 2y². 2x² menos 4x², ó, fazendo a subtração, é menos 2x². Fiz um pouco direto aqui. Dividido por x² mais y² ao quadrado. Agora, esse implica que é a simetria, que a derivada parcial de segunda ordem em relação a y, tá? Vai ser, troca o y por x. Ó, então aqui era 2y², eu ponho 2x². Troca o x por y, vira 2y². E esse termo simétrico, ele não precisa trocar porque ele fica inalterado, tá? E a derivada parcial mista de segunda ordem, tá, vai ter que usar regras de derivação para obter essa expressão aqui. Tá? Eu coloquei igual a 3 pontos aqui, ou seja, são contas a serem feitas. Tá? Fica como exercício para vocês. Quem tiver dúvida, consulte o exemplo 3.8 da nossa unidade 3, que está lá feito passo a passo a derivada parcial mista. Então tá aí o exemplo 3.8 resolvido.